Você já dormiu ao lado de um homem por 23 anos e acordou se sentindo mais sozinha do que quando era solteira? Esse era o meu casamento com Roberto. 52 anos, barriga de cerveja, mãos que só sabiam segurar o controle remoto. Fazia anos que não me tocava. Quando eu insinuava alguma coisa, ele soltava. Tô cansado, mulher. Vai dormir, como se eu fosse uma criança incomodando. Eu me olhava no espelho e via uma mulher de 45 anos que ainda tinha fogo para dar. Mas ele preferia a televisão, a cerveja e o silêncio. Eu cozinhava, lavava, cuidava da casa e recebia no máximo um resmungo. Não um olhar, não um carinho. De manhã, ele levantava sem me dar bom dia. Na cozinha, tomava café escondido atrás do jornal, como se aquele pedaço de papel fosse um muro entre nós. Quando eu tentava puxar conversa, ganhava respostas curtas. E se eu tocava nele, ele se encolhia. À noite, pior ainda. Eu me arrumava, passava perfume, tentava sentar perto dele. E ele mudava de posição para não encostar. Na cama, virava de costas e roncava em minutos. Eu ficava acordada, olhando o teto, com um nó na garganta. Você já chorou em silêncio do lado de um homem dormindo? Eu chorava lembrando do tempo em que ele segurava minha mão na rua, dizia que eu era bonita. Hoje, eu era só a mulher do Roberto, quase invisível. E o que mais doía não era só a falta de toque, era a fome. A fome de carinho, de um abraço apertado, de um beijo que fizesse meu coração disparar. Eu tinha medo de admitir, mas me sentia como se estivesse morrendo por dentro. Aos poucos, comecei a acreditar que era isso. Que minha época de ser desejada tinha passado. Que borboletas no estômago eram coisa de juventude. Até que num dia chuvoso, olhando pela janela da cozinha, eu vi algo que mudou tudo. Foi naquele instante que descobri que a vida ainda podia guardar surpresas. E que algumas chamas, quando reacendem, queimam mais forte do que nunca. Um dia, eu vi que do outro lado da rua tinha uma mulher da minha idade. E ela estava regando as plantas do jardim, cantarolando uma música com um sorriso no rosto. Um sorriso verdadeiro. E eu pensei, quando foi a última vez que eu sorri assim? Quando foi a última vez que eu me senti alegre de verdade? Foi nesse dia que eu decidi que alguma coisa tinha que mudar na minha vida. Que eu não podia continuar vivendo como um fantasma dentro da minha própria casa. Que eu ainda tinha direito de ser feliz. Que eu ainda tinha direito de me sentir viva. Não sabia como, não sabia quando, mas alguma coisa ia ter que acontecer. Porque eu não aguentava mais viver daquele jeito. Não aguentava mais ser invisível para o único homem que deveria me enxergar. E foi exatamente nessa época, quando eu estava mais desesperada por um pouco de atenção, por um pouco de calor humano, que alguém apareceu na minha vida. Alguém que ia me fazer lembrar como é bom ser mulher de verdade. Era uma terça-feira de manhã. Lembro porque o Roberto tinha saído mais cedo que o normal, reclamando que ia ter reunião no trabalho. Eu estava na cozinha, lavando a louça do café, quando ouvi a batida na porta. 3 batidas firmes, mas educadas. Sequei as mãos no pano de prato e fui atender, pensando que era o carteiro ou algum vizinho. Abri a porta e... Meu Deus, como é que eu explico o que senti naquele momento? Era um rapaz novo, uns 28 anos, talvez 30. Alto, moreno, com um sorriso que iluminava o rosto inteiro. Tava com uma camiseta azul da empresa de gás, um pouco apertada no peito, e carregava um botijão nos ombros como se não pesasse nada. Bom dia, dona. Vim trocar o gás. A voz dele era grave, mas doce. E ele me olhou nos olhos quando falou. Nos olhos, sabe? Fazia tanto tempo que alguém me olhava de verdade que eu quase esqueci como responder. Bom dia. Pode entrar. Abri a porta mais largo e ele passou por mim. Senti um cheiro gostoso, meio de sabonete, meio de trabalho honesto. Era diferente do cheiro do Roberto, que sempre tinha um resto de cigarro e cerveja. Ele foi direto para a cozinha, sabia onde ficava o botijão. Colocou o novo no chão com cuidado e começou a desconectar o velho. Eu fiquei ali parada, fingindo que estava organizando as coisas na pia, mas na verdade observando ele trabalhar. As mãos dele eram grandes, mas delicadas com os equipamentos.
Ele testou a conexão, verificou se estava tudo certinho e quando terminou, se virou para mim com aquele sorriso de novo. Pronto, dona, tá tudo funcionando. Obrigada, eu falei, mas não consegui desviar o olhar. Tinha alguma coisa naqueles olhos castanhos que me prendia. Uma gentileza que eu não via há muito tempo. A senhora quer que eu teste o fogão para ver se está saindo gás direito? Eu disse que sim, mas não era por causa do fogão. Era porque eu não queria que ele fosse embora ainda. Queria que ele ficasse mais um pouquinho ali na minha cozinha, trazendo vida para aquele espaço morto. Ele acendeu uma das bocas. A chama azul saltou forte e ele sorriu satisfeito. Perfeito, tá saindo bem. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele encostou na mesa da cozinha, cruzou os braços e me perguntou: "A senhora mora sozinha aqui?" "Não", eu respondi. "Moro com meu marido, mas ele trabalha fora o dia todo." "Entendi." Ele fez uma pausa, me estudando com aqueles olhos. "E a senhora? Trabalha fora também?" Ninguém me perguntava isso. Ninguém tinha curiosidade sobre mim fazia anos. O Roberto nunca perguntava como foi meu dia, o que eu tinha feito, se eu estava bem. E ali estava um estranho, um rapaz que mal me conhecia, demonstrando interesse genuíno. "Não", eu falei, e senti vergonha da resposta. "Eu cuido da casa mesmo." "Que bom. Casa bem cuidada é sinal de mulher caprichosa." Mulher caprichosa. Quando foi a última vez que alguém me chamou de mulher? O Roberto só me chamava de a mulher quando falava com os outros. A mulher tá fazendo comida. A mulher foi no mercado, como se eu não tivesse nome, como se eu fosse só uma função. "Quer tomar um cafezinho?" Eu perguntei sem pensar. As palavras saíram sozinhas da minha boca. Ele olhou para o relógio, pareceu pensar um segundo e depois sorriu. "Se não for incômodo, eu aceito sim." Meu coração deu um salto. Um salto mesmo, como se eu fosse uma menina de 15 anos convidando o primeiro namorado para entrar em casa. Que coisa mais louca era aquela? Botei água para ferver e peguei as xícaras bonitas, aquelas que eu só usava quando tinha visita importante. Ele continuou ali encostado na mesa, me observando trabalhar. "A senhora tem um jeito muito delicado para fazer as coisas", ele comentou. Delicado. Outra palavra que não ouvia há séculos. Senti o rosto esquentar e um formigamento estranho na barriga. O café ficou pronto e eu servi para ele. Quando entreguei a xícara, nossos dedos se tocaram por um segundo. Foi só um segundo, mas senti uma eletricidade subir pelo braço. Uma coisa quente e boa que me arrepiou toda. Ele tomou um gole e fechou os olhos, apreciando. Que café gostoso. A senhora tem mão boa para isso." Mão boa. Para tudo na vida, eu pensei, mas não falei. Só sorri e senti que meu sorriso era diferente. Era um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro, que fazia meus olhos brilharem. A gente ficou ali conversando por uns 20 minutos. Ele me contou que trabalhava na empresa fazia 2 anos, que gostava do contato com as pessoas, que cada casa era uma história diferente. Eu falei da vizinhança, do tempo, de coisas bobas que de repente pareciam importantes quando ele prestava atenção de verdade. E ele prestava atenção. Olhava nos meus olhos quando eu falava, fazia perguntas, ria das minhas piadas sem graça. Me tratava como se eu fosse interessante, como se eu fosse importante. Quando ele disse que precisava ir embora, senti uma pontada de tristeza no peito. "Bom, dona." Ele fez uma pausa. "Desculpa, não peguei seu nome." "Maria", eu falei. "Dona Maria." "Muito prazer. Eu sou Lucas." "Lucas. Nome bonito. Nome de menino bom." "O prazer foi meu, Lucas." Ele pegou a mochila de ferramentas e se dirigiu para a porta. Eu fui atrás, meio sem jeito, querendo que aquele momento durasse mais um pouco. Na porta, ele se virou para mim. "Dona Maria, a senhora é uma pessoa muito especial. Seu marido é um homem de sorte. Sorte." Se ele soubesse como o Roberto me tratava, não diria isso. Mas o jeito que ele falou, o jeito que me olhou quando disse, era como se ele realmente acreditasse nisso. Como se ele visse alguma coisa em mim que até eu tinha esquecido que existia. "Obrigada, Lucas. Você também é muito gentil." Ele sorriu mais uma vez, acenou e saiu portão afora.
Eu fiquei ali parada na porta, vendo ele colocar o botijão vazio no caminhão e ir embora. Fechei a porta e encostei as costas nela. Meu coração ainda estava acelerado. Minhas mãos tremiam um pouquinho. E tinha uma coisa diferente no ar. Um cheiro que não era da casa. Um calor que não vinha do fogão. Era a primeira vez em 3 anos que eu me sentia mulher de verdade. A primeira vez que alguém me olhava e via Maria, não só a mulher do Roberto. E eu sabia que queria sentir aquilo de novo. Depois daquele primeiro encontro, eu não conseguia tirar o Lucas da cabeça. Era uma coisa estranha, sabe? Tinha 45 anos, era mulher casada, mãe de família, e ficava ali na cozinha lavando louça e pensando no sorriso dele, no jeito que ele falou meu nome, no toque dos dedos quando pegou a xícara. Que loucura era aquela? Mas o pior é que eu gostava de pensar nele. Pela primeira vez em anos, eu tinha alguma coisa boa ocupando minha cabeça. Alguma coisa que me fazia sorrir sozinha, que me dava uma quentura gostosa no peito. O gás durou uns 2 meses. 2 meses que passaram arrastado, com eu contando os dias, calculando quando ia precisar trocar de novo. Eu que sempre fazia durar o máximo possível para economizar dinheiro, de repente estava usando o fogão mais que o normal. Botava água para ferver sem precisar, acendia todas as bocas para testar, deixava o forno ligado mais tempo. O Roberto nem notava, ele não notava nada mesmo. Quando o botijão finalmente acabou, meu coração disparou. Liguei para a empresa e pedi para mandar alguém. Não falei nome, mas fiquei na janela da sala o dia inteiro, esperando ver se era o Lucas que ia aparecer. E era. Ele desceu do caminhão com aquele jeito seguro, carregou o botijão novo como se fosse leve igual uma pluma e bateu na porta com as mesmas 3 batidas de antes. Dessa vez, eu tinha me arrumado. Nada muito óbvio, mas tinha passado um batom clarinho, penteado o cabelo com mais carinho, botado uma blusa que marcava um pouco mais a cintura. Quando abri a porta e vi o sorriso dele, senti que tinha valido a pena. Oi, Dona Maria, como a senhora tá? Oi, Lucas, tô bem, obrigada. E você? Trabalhando sempre, mas tô ótimo. Ele entrou na cozinha e eu reparei que dessa vez ele demorou mais para fazer o serviço. Testou a conexão 2 vezes, verificou todas as bocas do fogão, até abriu o forno para ver se estava saindo gás direito. Tudo perfeito, ele disse, mas não fez menção de ir embora. Ficou ali parado, as mãos nos quadris, me olhando de um jeito diferente. Quer um cafezinho de novo? Eu perguntei, tentando soar casual. Quero sim. Aquele café da outra vez ficou na minha cabeça. Não consigo esquecer o gosto. O gosto do café. Será que ele estava falando só do café mesmo? Dessa vez a gente conversou por quase 1 hora. Ele me contou de onde veio, da família no interior, dos sonhos que tinha. Eu falei da minha vida antes do casamento, das coisas que gostava de fazer, dos livros que lia escondido do Roberto. A senhora gosta de ler? Ele perguntou interessado. Gosto muito, mas meu marido acha bobagem. Bobagem! Mulher inteligente é a coisa mais bonita que existe. Mulher inteligente. Bonita. As palavras dele caíam no meu ouvido como mel morno. Fazia tanto tempo que ninguém me elogiava, que eu tinha esquecido como era bom ouvir coisas assim. Quando ele foi embora, segurou minha mão para se despedir. Segurou por uns segundos a mais que o normal, apertou de leve e disse: Dona Maria, a senhora ilumina o dia de qualquer pessoa. Naquela noite, deitada na cama ao lado do Roberto que roncava, eu fiquei repassando cada palavra da nossa conversa, cada olhar, cada segundo que ele segurou minha mão. Senti uma coisa mexendo dentro de mim que não sentia há anos. Uma inquietação gostosa. Uma vontade de mais. Na terceira visita, a coisa ficou ainda mais intensa. Eu tinha começado a gastar gás de propósito. Acendia o forno para esquentar um pãozinho, deixava as bocas ligadas mais tempo que precisava, inventava de fazer bolo toda semana. Qualquer desculpa para ter que chamar a empresa mais cedo. Quando o Lucas chegou dessa vez, eu estava na área lavando roupa. Ouvi a batida na porta e gritei: Já vou, pode entrar que tá aberto. Ele entrou e veio me encontrar na área. Me viu ali, com as mãos na água ensaboada, uma mecha de cabelo caída na testa, e parou na porta só me observando. Desculpa interromper, ele disse, mas não desviou o olhar. Imagina. Deixa eu só terminar aqui.
Torci uma última peça de roupa e me virei para ele. Tinha pingos de água no meu colo, na blusa, e eu vi os olhos dele descendo rapidinho e subindo de novo para o meu rosto. Foi rápido, mas eu vi. E senti uma eletricidade percorrer meu corpo inteiro. Vou só trocar de blusa e já volto, eu falei. Não precisa, Dona Maria. A senhora tá ótima assim. Ótima assim, molhada, desarrumada, suada do trabalho. E ele achava que eu tava ótima. Fui na frente dele para a cozinha, consciente de cada passo, de cada movimento. Sentia o olhar dele nas minhas costas e uma coisa dentro de mim se contraía gostoso. Dessa vez, quando ele terminou o serviço, não esperou eu oferecer café. Dona Maria, será que eu posso abusar da sua gentileza de novo? Claro, Lucas. Você é sempre bem-vindo aqui. Bem-vindo. As palavras saíram carregadas de um significado que eu mesma não esperava. Ele percebeu. Vi nos olhos dele que percebeu. Enquanto eu preparava o café, ele ficou mais próximo dessa vez. Encostado no balcão, bem perto de mim. Tanto que quando eu me virava para pegar alguma coisa, às vezes nossos braços se tocavam. Toques rápidos, aparentemente casuais, mas que me arrepiavam toda. A senhora tem mãos muito delicadas, ele comentou quando me viu mexendo o açúcar. Olhei para as minhas mãos como se fosse a primeira vez. Mãos de mulher de 45 anos, com algumas marcas do tempo, mas ainda bonitas, ainda femininas. Obrigada, eu disse baixinho. Deve ser bom ser tocado por essas mãos, ele murmurou, tão baixo que quase não ouvi. Meu coração parou, literalmente parou por um segundo. Eu me virei para ele, a colherinha ainda na mão, e nossos olhos se encontraram. Havia algo diferente no ar, uma tensão que eu podia quase tocar. Lucas, eu comecei, mas não sabia o que dizer. Ele deu um passo mais perto. Estava tão próximo que eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro da pele dele. Minha respiração ficou mais rápida. Dona Maria, ele disse a voz rouca, a senhora é uma mulher muito especial. Seu marido, ele cuida bem da senhora? A pergunta me pegou desprevenida. Cuida bem de mim? O Roberto mal sabia que eu existia. Por que pergunta isso? Eu sussurrei. Porque uma mulher como a senhora merece ser tratada como rainha. Merece ser desejada. Merece ser... Ele parou, como se tivesse falado demais. Mas eu queria ouvir o resto. Precisava ouvir. Merece ser o quê? Eu perguntei, minha voz quase sumindo. Ele levantou a mão devagar e, com a ponta dos dedos, afastou aquela mecha de cabelo que tinha caído na minha testa. O toque foi suave, mas mandou ondas de calor por todo o meu corpo. Merece ser amada de verdade. Ficamos ali parados, ele com a mão quase tocando meu rosto, eu tremendo toda, os dois respirando ofegante. O mundo parou. Só existia aquele momento, aquela cozinha, aquela tensão entre nós dois. Até que ouvimos um carro parando na frente de casa. Nos afastamos num pulo. Eu corri para a janela e vi o Roberto descendo do carro. É meu marido, eu disse, o pânico na voz. Lucas pegou a mochila de ferramentas e foi direto para a porta. Até logo, Dona Maria. Qualquer coisa, é só chamar. Ele saiu pelo portão no exato momento que o Roberto entrava. Se cumprimentaram rapidinho e o Lucas foi embora. Eu fiquei ali na cozinha, as pernas bambas, o coração batendo descompassado, ainda sentindo o calor dos dedos dele na minha testa. E sabia que da próxima vez, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa que ia mudar minha vida para sempre. Foi numa quinta-feira de março que tudo mudou. Lembro até hoje porque era aniversário da minha irmã e eu tinha ligado para ela de manhã. O Roberto tinha saído mais cedo, falando que ia resolver umas coisas no banco depois do trabalho e só voltava de noite. Eu estava sozinha em casa, coisa que não acontecia muito. Geralmente, quando o gás acabava, eu esperava ele chegar para não ficar sem ter como fazer a janta. Mas naquele dia, olhei para o botijão vazio e pensei, por que esperar? Liguei para a empresa e quando reconheci a voz do Lucas do outro lado da linha, meu estômago deu uma volta. Alô, Lucas? É a Dona Maria da Rua das Flores. Oi, Dona Maria. A voz dele ficou mais animada. Como a senhora tá? Precisa trocar o gás? Preciso sim. Meu marido saiu e não vai voltar tão cedo. Você pode vir agora? Claro que posso. Aliás,
Ele fez uma pausa. Que bom que a senhora ligou. Eu estava pensando na senhora hoje cedo. Pensando em mim. Meu Deus, como essas palavras me fizeram bem. Senti um calor subir pelo pescoço e espalhar pelo rosto. Tá bom então. Te espero. Desliguei o telefone e fiquei ali parada na sala, o coração batendo forte. Ele pensou em mim. Um homem jovem, bonito, cheio de vida. Pensou em mim. Uma dona de casa de 45 anos, casada há mais de 20, esquecida pelo próprio marido. Corri pro quarto me arrumar. Tomei um banho demorado, passei uma loção cheirosa no corpo inteiro, escolhi uma saia que marcava minha cintura e uma blusa de alcinhas que realçava meu colo. Olhei no espelho e pela primeira vez em anos gostei do que vi. Ainda era uma mulher atraente. Ainda tinha curvas no lugar certo. Ainda podia despertar desejo em alguém. Quando terminei de me arrumar, começou a chover. Primeiro umas gotinhas miúdas, depois mais forte, até virar uma chuva pesada de verão. Fiquei na janela da sala esperando, vendo os pingos baterem no vidro, criando um clima íntimo dentro de casa. O caminhão dele apareceu na esquina e meu pulso acelerou. Vi ele parar na frente de casa, pegar uma lona para cobrir o botijão e correr até meu portão. Quando bateu na porta, eu esperei uns segundos antes de atender. Não queria parecer muito ansiosa. Abri a porta e ele estava ali, molhado da cabeça aos pés. A camiseta azul da empresa grudada no peito, marcando cada músculo. O cabelo escorrendo água, gotas descendo pelo pescoço e desaparecendo dentro da gola da camisa. Ele sorriu quando me viu, mas foi um sorriso diferente, mais intenso, mais carregado. Oi, Dona Maria, desculpa aparecer assim ensopado. Imagina, Lucas, entra logo antes que você pegue uma pneumonia. Ele entrou e ficou ali no meio da sala pingando no chão, meio sem jeito. Vou molhar tudo, ele disse. Não tem problema, deixa eu pegar uma toalha para você. Fui buscar uma toalha grande no banheiro. Quando voltei, ele tinha tirado a camiseta molhada e estava torcendo ela para escorrer a água. Parei na porta da sala e quase deixei a toalha cair. O peito dele era liso, definido, com os pelinhos escuros descendo em linha reta até desaparecer na calça jeans. Os braços fortes, marcados pelo trabalho pesado. A barriga chapada, com músculos que se contraíam quando ele se mexia. Era um corpo de homem jovem, no auge da forma física. Desculpa, ele disse quando me viu parada ali. Não queria deixar a senhora constrangida. Constrangida? Eu era hipnotizada. Fazia 3 anos que não via um torso masculino e nunca tinha visto um tão bonito quanto aquele. Não tem problema, eu gaguejei, entregando a toalha para ele. Você precisa se secar mesmo. Ele começou a se enxugar, passando a toalha pelos cabelos, pelo pescoço, pelo peito. Eu ficava ali olhando, sem conseguir desviar os olhos. Cada movimento dele me hipnotizava mais. Quer que eu vá trocar o gás primeiro? Ele perguntou. Não precisa ter pressa, eu disse. A chuva está muito forte. Espera ela diminuir um pouco. Mentira. Eu não queria que ele fosse embora. Queria que ele ficasse ali na minha sala, com o peito nu, me olhando daquele jeito que me fazia sentir mulher de novo. Então deixa eu colocar a camiseta no varal para secar, ele disse. Claro, vem, o varal fica na área. Fui na frente dele, consciente de cada passo, de cada movimento do meu quadril. Sentia o olhar dele grudado em mim, e isso me deixava ainda mais excitada. Na área, ele estendeu a camiseta no varal. Ficou ali de costas para mim, e eu aproveitei para admirar as costas largas, os músculos que se moviam sob a pele morena. Uma vontade louca me deu de estender a mão e tocar. Quando ele se virou, me pegou olhando. Nossos olhos se encontraram e dessa vez nenhum dos dois desviou. Dona Maria, ele disse, a voz mais grave que o normal. A senhora está me olhando de um jeito... De que jeito? Eu perguntei, minha voz saindo mais rouca. Ele deu um passo na minha direção, depois outro, até ficar bem perto de mim, tão perto que eu podia sentir o calor da pele dele, o cheiro masculino misturado com chuva, de um jeito que tá mexendo comigo, ele sussurrou. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Uma quentura subiu pelas minhas pernas, passou pela barriga e se espalhou pelo corpo inteiro.
Fazia anos que eu não sentia aquela sensação, aquela necessidade, aquela fome. Lucas, eu comecei, mas ele levantou a mão e tocou meu rosto. A palma da mão dele era quente, calejada, mas o toque era suave. Ele acariciou minha bochecha com o polegar, desceu pelo meu pescoço, e eu fechei os olhos, me entregando àquela sensação deliciosa. A senhora é linda demais para viver triste, ele murmurou bem pertinho do meu ouvido. O hálito quente dele na minha pele me arrepiou toda. Senti meus mamilos enrijecerem dentro do sutiã, uma pulsação entre as pernas que eu não sentia há tanto tempo. Eu não vivo triste, eu menti. Vive sim. Eu vejo nos seus olhos. Uma mulher como a senhora não pode ficar apagada assim. Não pode ficar sem ser tocada, sem ser desejada. As palavras dele eram como fogo na minha pele. Abri os olhos e o encontrei me olhando com uma intensidade que me deixou sem ar. Seu marido não sabe da sorte que tem. Ele continuou, a mão ainda no meu pescoço. Se a senhora fosse minha, o que você faria? Eu perguntei sem pensar, minha voz quase um gemido. Ele sorriu, um sorriso perigoso, cheio de promessas. Eu cuidaria de cada pedacinho da senhora. Todos os dias, toda hora que a senhora precisasse. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma cortina de som que nos isolava do mundo. Era como se só existíssemos nós dois naquele momento, naquela área pequena e úmida da minha casa. Ele aproximou o rosto do meu, tão perto que nossos narizes quase se tocavam. Eu podia sentir a respiração dele na minha boca. Podia ver cada detalhe dos olhos castanhos, cada cílio. Dona Maria, ele sussurrou. Me diga para parar se a senhora não quer que eu continue. Eu devia ter dito. Devia ter lembrado que era mulher casada, que aquilo estava errado, que podia dar problema. Mas 3 anos de solidão, 3 anos de desprezo, 3 anos me sentindo morta por dentro. Tudo isso gritava mais alto que a razão. Não para. Eu sussurrei de volta. E ele sorriu. Sorriu e baixou a cabeça devagar, tão devagar que eu podia ter mudado de ideia a qualquer momento. Mas eu não queria mudar de ideia. Eu queria sentir aqueles lábios nos meus. Queria lembrar como era ser beijada por alguém que me desejava de verdade. E quando nossas bocas finalmente se encontraram, foi como se uma bomba explodisse dentro de mim. Aquele beijo. Meu Deus, como explicar o que senti naquele momento? Era como se eu tivesse passado anos numa caverna escura e, de repente, alguém acendesse uma fogueira gigante. O Lucas me beijou devagar no começo, testando, sentindo minha reação. Mas quando eu respondi, quando minhas mãos subiram para o peito nu dele e eu senti os músculos contraindo sob meus dedos, ele me puxou mais perto, muito mais perto. O corpo dele era quente, sólido, real, tão diferente do Roberto que há anos só me tocava por acidente, quando esbarrava em mim na cama. O Lucas me segurava como se eu fosse preciosa, como se ele tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. As mãos dele desceram pela minha cintura, me apertaram contra ele, e eu senti uma dureza crescendo entre as pernas dele. Uma dureza que era só minha, por mim. Uma mulher de 45 anos que achava que tinha perdido o poder de despertar desejo em alguém. Dona Maria, ele gemeu contra minha boca. A senhora tá me deixando louco. Louco. Eu estava deixando um homem jovem e bonito louco de desejo. Senti uma onda de poder feminino que não sentia há décadas. Era como se uma parte de mim que tinha morrido de repente ressuscitasse. Nos beijamos ali na área por não sei quanto tempo. A chuva continuava caindo, nos protegendo do mundo lá fora. As mãos dele exploravam minhas costas, minha cintura, a curva do meu quadril. E eu me derretia a cada toque, a cada carícia, a cada suspiro que escapava da garganta dele. Quando finalmente nos separamos para respirar, ele encostou a testa na minha e me olhou nos olhos. Eu não deveria ter feito isso, ele disse, mas não parecia arrependido. Por que não? Eu perguntei, ainda tremendo nos braços dele. Porque agora eu não vou conseguir esquecer o gosto da sua boca. Não vou conseguir parar de pensar em você, pensar em mim. Esse homem lindo, cheio de vida, ia ficar pensando em mim. Uma dona de casa esquecida pelo próprio marido.
Como aquilo era possível? Lucas, eu comecei, mas ele botou o dedo nos meus lábios. Não fala nada agora. Não estraga esse momento. Ele tinha razão. Não era hora de pensar nas consequências, na culpa, no que podia dar errado. Era hora de sentir, de viver, de lembrar que eu ainda era uma mulher com sangue nas veias. Deixa eu ir trocar o gás, ele disse. Senão eu não vou conseguir me controlar. Controlar? Como assim controlar? Ele foi buscar a camiseta no varal, ainda molhada, e vestiu mesmo assim. O tecido grudou no peito dele, marcando cada músculo, e eu sentia aquela pulsação entre as pernas ficando mais forte. Na cozinha, ele trocou o botijão em silêncio. Mas era um silêncio carregado, pesado de tensão sexual. Cada movimento dele me hipnotizava. O jeito que ele se abaixava, fazendo a calça esticar na coxa. O jeito que os músculos do braço se contraíam quando ele erguia o botijão pesado. O jeito que ele mordia o lábio inferior concentrado no trabalho. Eu queria lamber aquele lábio. Meu Deus, que pensamento era aquele? Eu, Maria, mulher casada, respeitável, pensando em lamber os lábios de um rapaz que podia ser meu filho. Mas não conseguia parar. O corpo dele me chamava de um jeito que eu não entendia, que não conseguia controlar. Quando ele terminou o serviço, se virou para mim. Tava suado do esforço, uma gota escorrendo pela lateral do rosto. Sem pensar, estendi a mão e limpei o suor com a ponta dos dedos. Ele fechou os olhos e suspirou. A senhora não pode fazer isso, ele disse, a voz rouca. Fazer o quê? Me tocar assim, me olhar assim, porque eu não sou de ferro, Dona Maria. Sou homem. E a senhora é uma mulher linda demais para eu conseguir resistir. Resistir. Ele estava resistindo, lutando contra a atração que sentia por mim. E de repente eu não queria que ele resistisse. Queria que ele se entregasse. Queria me entregar também. E se eu não quiser que você resista? Eu perguntei, minha própria coragem me surpreendendo. Os olhos dele se arregalaram, depois se estreitaram, ficando mais escuros, mais intensos. Dona Maria, a senhora sabe o que está falando? Eu sabia? Na verdade, não. Não sabia nada sobre sedução, sobre despertar desejo, sobre fazer um homem me querer. O Roberto nunca tinha me dado essa chance. Mas naquele momento, com o Lucas me olhando daquele jeito, eu me sentia poderosa. Sentia que podia ter qualquer coisa que quisesse. Sei. Eu menti, tentando soar mais confiante do que me sentia. Ele deu um passo na minha direção, depois outro, até me encurralar contra a pia da cozinha. A senhora tem certeza? Ele perguntou, as mãos apoiadas na beirada da pia, uma de cada lado do meu corpo, me prendendo ali no meio. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. O corpo dele estava tão perto que eu sentia o calor irradiando da pele dele. O cheiro masculino misturado com suor e chuva me deixava tonta de desejo. Tenho, eu sussurrei. Ele sorriu. Um sorriso lento, perigoso, cheio de promessas que me fizeram tremer inteira. Então fecha os olhos, ele ordenou suavemente. Obedeci. Senti os lábios dele no meu pescoço, beijando, mordiscando levemente. Uma das mãos subiu pela minha cintura, devagar, muito devagar, até parar bem embaixo do meu seio. A senhora é ainda mais linda do que eu imaginava. Ele murmurou contra minha pele. Imaginava. Ele tinha imaginado como eu seria. Como seria me tocar. Como seria me ter nos braços. Um homem jovem e bonito tinha fantasiado comigo. Comigo. A mão dele subiu mais um pouco, roçando levemente no meu seio por cima da blusa. Eu arquei as costas involuntariamente, me oferecendo para ele, implorando por mais. Dona Maria, ele gemeu. A senhora vai me matar. Mas antes que ele pudesse ir mais longe, ouvimos o barulho de um carro parando na frente de casa. Nos separamos num pulo. Corri para a janela da sala e senti o sangue gelar nas veias. Era o Roberto. Tinha voltado mais cedo. É meu marido, eu disse. O pânico tomando conta de mim. Lucas pegou as ferramentas rapidinho, alisou o cabelo, tentou disfarçar a respiração ofegante. Calma, ele disse. Eu termino aqui e vou embora. Mas quando o Roberto entrou pela porta, uma coisa no ar deve ter chamado a atenção dele.
Talvez fosse o cheiro diferente. Talvez fosse o jeito que eu estava agitada. Talvez fosse a tensão que ainda pairava entre mim e o Lucas. Quem é esse? Ele perguntou, me olhando com desconfiança. É o rapaz do gás, eu respondi, tentando soar normal. Veio trocar o botijão. Roberto olhou para o Lucas, depois para mim, depois para o Lucas de novo. Havia algo no olhar dele que me deixou com medo. Terminou o serviço? Ele perguntou para o Lucas, mas sem tirar os olhos de mim. Terminei sim, senhor. Tá tudo funcionando perfeitamente. Então pode ir embora. O tom do Roberto era frio, autoritário. Lucas pegou a mochila, acenou para mim rapidinho e saiu. Assim que a porta se fechou, Roberto veio na minha direção. O que estava acontecendo aqui? Ele perguntou. Nada. Ele só veio trocar o gás. Não me engana, Maria. Eu não sou idiota. Meu coração disparou. Será que ele tinha descoberto? Será que alguém tinha visto o Lucas me beijando e contado para ele? Não tô te enganando, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele me olhou por um longo momento, desconfiado. Depois deu de ombros e foi pro quarto. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Roberto podia ser desatento comigo, mas não era burro. Ele tinha percebido alguma coisa. E eu sabia que da próxima vez que encontrasse o Lucas, alguma coisa ia ter que mudar. Ou eu parava com aquela loucura, ou assumia de vez que não conseguia mais viver sem sentir o que senti naquela tarde chuvosa. Porque depois daqueles beijos, depois daqueles toques, depois de me sentir mulher de verdade pela primeira vez em anos, não tinha mais volta. Eu queria mais. Muito mais. E na próxima oportunidade, eu ia ter. Depois daquele dia da chuva, eu me senti como uma planta que passou anos sem água e de repente recebeu a primeira gota de chuva de verdade. Você já viu como uma flor murcha se transforma quando finalmente é regada? Como as pétalas se abrem, as cores voltam, a vida retorna? Era assim que eu me sentia por dentro, mas Roberto tinha percebido alguma coisa diferente em mim. Não sei se era o jeito que eu cantarolava enquanto cozinhava, ou se era o sorriso que às vezes escapava dos meus lábios quando eu menos esperava. Talvez fosse o brilho nos meus olhos que ele não via há tanto tempo que até esqueceu que eu tinha. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, ficava rondando pela casa, fazia perguntas sobre meu dia. Quem veio aqui hoje? O que você fez de manhã? Por que você tá diferente? Eu respondia sempre a mesma coisa, nada demais, só a rotina de sempre. Mas por dentro, eu fervia como panela de pressão prestes a explodir. Tinha descoberto que ainda existia uma mulher dentro de mim. Uma mulher que sabia sentir borboletas na barriga, que sabia sonhar acordada, que sabia esperar por alguma coisa boa. 2 semanas se passaram sem eu ver o Lucas. 2 semanas que pareceram 2 anos. Eu me pegava olhando pela janela toda vez que ouvia um caminhão passar na rua. Me pegava inventando desculpas para sair de casa, na esperança de encontrar ele por aí. Me pegava sonhando com aqueles olhos castanhos, com aquele sorriso que tinha a força de um raio de sol atravessando uma tempestade. Foi numa terça-feira que eu não consegui mais fingir que estava tudo normal. Era como se eu tivesse provado mel depois de anos comendo só pão seco e agora não conseguia mais se satisfazer com migalhas. Precisava sentir aquele gosto doce de novo. Precisava lembrar como era bom estar viva. Olhei para o botijão de gás da cozinha, ainda cheio, e me lembrei do botijão pequeno que estava guardado na área. Aquele que o Roberto usava às vezes para fazer churrasco e que estava vazio há meses. Perfeito. Meu coração bateu como tambor de escola de samba quando liguei para a empresa. Quando perguntaram qual técnico eu preferia, eu disse sem hesitar: se possível, manda o Lucas. Ele já conhece aqui em casa. 1 hora para me preparar. 1 hora para transformar a Maria invisível na mulher que eu sentia que podia ser. Tomei um banho que foi quase um ritual de purificação. Cada gota de água que escorria pelo meu corpo parecia lavar anos de tristeza, anos de solidão, anos de me sentir apagada. Escolhi roupas que realçavam o que eu tinha de melhor, me arrumei com o carinho que uma noiva tem na manhã do casamento. Quando as 3 batidas soaram na porta, meu estômago virou uma roda gigante. Respirei fundo, como quem vai mergulhar em águas profundas, e fui atender.
Ele estava ali, lindo como o primeiro dia de primavera depois de um inverno longo demais. O sorriso dele iluminou não só meu rosto, mas toda a casa escura onde eu vivia há tanto tempo. Oi, Dona Maria, como a senhora tá? Oi, Lucas, tudo bem? Muito melhor agora que você chegou. As palavras saíram da minha boca como pássaros que finalmente encontraram a porta da gaiola aberta. Mais livres, mais verdadeiras do que eu pretendia. Mas quando vi como os olhos dele brilharam, soube que tinha dito exatamente o que precisava ser dito. A senhora tá diferente hoje, ele comentou, me olhando como quem admira um jardim que floresceu da noite pro dia. Tá mais radiante, radiante, como se eu tivesse uma luz própria que só ele conseguia enxergar. Na área, enquanto ele mexia no botijão pequeno, eu ficava ali observando cada movimento. Era como assistir um artista trabalhando. Cada gesto tinha uma graça, uma segurança que me hipnotizava. As mãos fortes, mas delicadas, a concentração no rosto, o jeito que os músculos se moviam embaixo da camiseta. Esse aqui é moleza, ele disse. Vai ser rapidinho. Não precisa ter pressa, eu respondi, encostando na parede de um jeito que me fazia sentir como as mulheres dos filmes antigos. Meu marido só volta de noite. Foi como se eu tivesse acendido um fósforo num quarto escuro. A atmosfera mudou completamente. Ele parou o que estava fazendo e me olhou. E naquele olhar havia uma pergunta silenciosa que eu respondi com outro olhar, igualmente silencioso. Dona Maria, ele disse, largando as ferramentas como quem abandona tudo para seguir um sonho. A senhora sabe o que está fazendo? Sei, eu respondi, e pela primeira vez em anos era a mais pura verdade. Sei exatamente o que eu estou fazendo. Era como se duas estrelas que vinham navegando pelo espaço há anos finalmente se encontrassem. Ele se aproximou de mim com a delicadeza de quem se aproxima de um animal selvagem, com medo de assustar, mas também com a determinação de quem sabe que aquele é o momento certo. E o que é que a senhora está fazendo? Ele perguntou, tão perto que eu podia sentir o calor da respiração dele na minha pele. Tô acordando de um sono muito longo. Eu sussurrei. E então ele me tocou. Não foi um toque qualquer. Foi como se ele tivesse a chave que abria todas as portas que eu tinha trancado dentro de mim. Segurou meu rosto com as duas mãos, como quem segura algo precioso, e me olhou nos olhos como se quisesse ler minha alma inteira. Você é especial demais para viver apagada assim, ele disse. Apagada. Era exatamente isso que eu tinha vivido todos esses anos. Como uma vela que esqueceu que sabia brilhar. O primeiro beijo foi como chuva no deserto, suave no começo, depois mais intenso, depois urgente, como se nós dois tivéssemos sede há anos, e finalmente tivéssemos encontrado uma fonte de água fresca. Eu me senti derretendo nos braços dele, como manteiga no sol, como açúcar na água quente. As mãos dele me exploravam como um navegador explora terras desconhecidas, com curiosidade, com reverência, com a alegria de quem descobre tesouros onde não esperava encontrar. E eu me deixava ser descoberta, me deixava ser admirada, me deixava ser desejada. Era como se eu fosse uma música que há anos ninguém tocava, e de repente alguém sentou no piano e começou a tirar as notas mais bonitas de mim. Cada toque era uma nota. Cada carícia era um acorde. Cada suspiro era uma melodia que eu nem sabia que sabia cantar. Maria, ele gemeu contra minha boca, e o jeito que ele falou meu nome foi como ouvir meu nome de verdade pela primeira vez na vida. Fala mais, eu pedi, porque há tanto tempo ninguém pronunciava meu nome como se ele significasse alguma coisa. Maria, Maria, Maria. Ele repetiu como uma oração, como um mantra, como se fosse a palavra mais bonita do mundo. Ficamos ali na área, grudados um no outro como duas plantas que finalmente encontraram a terra certa para crescer. O mundo lá fora deixou de existir. Só existia aquele momento, aquele espaço pequeno e úmido, aquele encontro de duas almas que há muito tempo caminhavam sozinhas. Quando ele sugeriu que fôssemos para um lugar mais confortável, eu soube que tinha chegado o momento da verdade. O momento em que eu ia deixar de ser apenas a esposa esquecida do Roberto e ia me tornar Maria de novo. A Maria que sabia rir, que sabia sonhar,
que sabia amar. Vem, eu disse, pegando a mão dele como quem pega a chave da própria liberdade. E juntos caminhamos em direção ao quarto onde eu ia renascer. Você já se sentiu como uma borboleta saindo do casulo depois de anos achando que era só uma lagarta? Foi assim que me senti quando entramos naquele quarto que por tanto tempo tinha sido apenas um lugar para dormir ao lado de um estranho. O Lucas fechou a porta com delicadeza, como quem protege algo sagrado do mundo lá fora. Depois se virou para mim e naquele olhar havia uma reverência que me fez entender que eu não era só mais uma aventura para ele. Era algo especial. Era Maria, a verdadeira Maria que tinha ficado enterrada por tantos anos. O quarto se transformou naquele momento. As paredes que testemunharam anos de solidão de repente pareciam mais acolhedoras. A cama que conhecia apenas o ronco do Roberto e meus suspiros silenciosos virou um altar onde eu finalmente ia me reencontrar comigo mesma. Maria, ele disse. E a forma como pronunciou meu nome foi como ouvir música depois de anos de silêncio. Você é ainda mais linda do que eu imaginava. Ele tinha pensado em mim. Tinha criado fantasias comigo. Uma mulher de 45 anos, mãe, dona de casa, tinha despertado sonhos na mente de um homem jovem e bonito. As mãos dele eram como as de um artista que finalmente encontrou a tela perfeita para sua obra-prima. Cada toque era cuidadoso, reverente, como se ele soubesse que estava lidando com algo frágil que havia sido maltratado por muito tempo. Era como se ele pudesse sentir todos os anos que eu passei sem ser tocada com carinho, sem ser admirada, sem ser desejada. Há quanto tempo você não se sente bonita? Ele perguntou, passando os dedos pelo meu cabelo como quem acaricia seda. A pergunta me pegou desprevenida. Quando foi mesmo a última vez que me senti bonita? Quando foi que parei de me olhar no espelho com prazer? Quando foi que comecei a me ver apenas como a mulher que lavava, passava, cozinhava e se tornara invisível até para si mesma? Faz tanto tempo que nem lembro, eu admiti, e foi como confessar um pecado que eu nem sabia que estava carregando. Então deixa eu te lembrar, ele sussurrou. E ele lembrou. Com palavras doces sussurradas no meu ouvido, com toques que me faziam redescobrir cada curva do meu corpo, com olhares que me mostravam que eu ainda tinha o poder de deixar alguém sem ar. Era como se ele fosse um espelho mágico que refletia não a mulher cansada que eu achava que era, mas a mulher sensual e desejável que ainda existia dentro de mim. Ele sabia exatamente onde tocar para acender fogos que eu nem sabia que ainda existiam. Não apenas os lugares óbvios, mas aqueles pontos secretos que nem eu mesma conhecia direito. A curva do meu pescoço que me fazia suspirar. A parte interna do meu pulso que me fazia tremer. A pequena área atrás da minha orelha que me fazia arquear as costas involuntariamente. Você tem uma pele tão macia, ele murmurou, suas mãos explorando meus braços como um cego lendo braille. Como é que alguém pode não querer tocar uma pele assim todos os dias? Todos os dias. A ideia de ser tocada assim todos os dias me pareceu um sonho impossível. Por 3 anos eu tinha vivido como um deserto, e de repente descobria que ainda podia ser um oásis. Cada carícia era como uma gota de chuva numa terra ressecada. Eu absorvia cada toque, cada beijo, cada suspiro dele como se fosse água da vida. Meu corpo, que havia esquecido como responder ao prazer, começou a se lembrar devagar. Como uma planta que volta a florescer depois de um inverno rigoroso. Me ensina como você gosta, ele pediu. E aquelas palavras foram como um presente que eu nem sabia que queria receber. Como eu gostava! Fazia tanto tempo que ninguém se importava com o que eu gostava que eu mesma tinha esquecido. Roberto nunca perguntou, nunca quis saber. Para ele, eu era apenas um corpo disponível quando ele precisava. E mesmo isso havia parado de acontecer há anos. Eu não sei, eu admiti, sentindo vergonha da minha própria ignorância sobre mim mesma. Então vamos descobrir juntos, ele disse, sorrindo de um jeito que me fez sentir que não havia nada de errado comigo. Que era normal não saber. Que ainda havia tempo para aprender. E nós descobrimos.
Descobrimos que eu gostava de ser tocada devagar, como se cada centímetro da minha pele fosse importante. Descobrimos que eu derretia quando ele sussurrava meu nome no escuro. Descobrimos que anos de solidão tinham criado uma fome em mim que eu nem sabia que existia. Era como se eu fosse um instrumento musical que havia ficado guardado no sótão por décadas. E de repente, alguém que realmente sabia tocar, colocou as mãos nas cordas e começou a tirar música de mim. Música que eu nem sabia que sabia fazer. Você é perfeita, ele dizia, e eu quase chorava porque fazia tanto tempo que ninguém me via como perfeita. Para Roberto, eu era apenas funcional. Para o Lucas, eu era uma obra de arte. O tempo parou naquele quarto. Não existia mais o relógio na parede, não existia o medo do Roberto chegar, não existia culpa ou arrependimento. Existia apenas aquele momento onde eu finalmente me sentia completa, onde meu corpo lembrava para que ele havia nascido, onde minha alma recuperava cores que eu achei que tinha perdido para sempre. Era como se eu fosse uma vela que havia se esquecido de que sabia brilhar, e de repente alguém acendeu meu pavio e toda a escuridão ao redor se iluminou. Eu não era apenas a esposa esquecida do Roberto. Eu era Maria. Eu era mulher. Eu era fogo. Quando tudo terminou e ficamos ali deitados, eu me senti diferente. Não era mais a mesma pessoa que havia acordado naquela manhã. Era como se eu tivesse morrido e ressuscitado no espaço de algumas horas. A mulher invisível havia desaparecido e em seu lugar estava alguém que eu ainda estava aprendendo a conhecer. Como você se sente? Ele perguntou, me abraçando como se eu fosse algo precioso que ele não queria deixar escapar. Viva, eu respondi, e foi a palavra mais verdadeira que eu disse na vida. Pela primeira vez em anos, eu me sinto completamente viva. Ele sorriu e me beijou na testa, um beijo doce e protetor. Você sempre foi viva, Maria. Só estava dormindo, mas agora acordou. Acordou. Era exatamente isso. Eu tinha acordado de um sonho ruim que durou 23 anos, e agora que estava acordada, não queria mais voltar a dormir, porque eu havia descoberto que ainda havia muito mais vida em mim do que eu imaginava. E pela primeira vez em décadas, eu tinha esperança de que os melhores dias ainda estavam por vir. Você já teve medo de acordar de um sonho bom demais para ser verdade? Foi assim que me senti quando olhei para o relógio na parede do quarto e vi que já eram 4 da tarde. O tempo havia passado voando, como se as horas tivessem conspirado a nosso favor. Mas agora a realidade batia na porta. Roberto chegava em casa às 6. Ainda tínhamos tempo, mas não tempo suficiente para fingir que aquilo podia durar para sempre. O Lucas estava deitado do meu lado, um braço por baixo da minha cabeça, me olhando com aqueles olhos castanhos que tinham virado meu vício. Havia uma ternura ali que me fazia sentir como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como pode um homem que me conhecia há tão pouco tempo me fazer sentir mais amada do que 23 anos de casamento? Eu preciso ir, ele disse baixinho, mas não fez nenhum movimento para se levantar. Era como se ele também não quisesse quebrar aquela bolha mágica que tínhamos criado. Eu sei, eu respondi, passando os dedos pelo peito dele pela última vez, tentando memorizar cada detalhe daquela pele que tinha me ensinado como era bom ser tocada de volta. Ficamos ali mais uns minutos em silêncio, os dois sabendo que o mundo lá fora estava esperando, mas relutantes em voltar para a realidade. Era como se aquele quarto tivesse se tornado nosso universo particular, um lugar onde eu não era a esposa esquecida do Roberto e ele não era apenas o entregador de gás. Éramos simplesmente Maria e Lucas, duas pessoas que tinham se encontrado e descoberto uma conexão que nenhum dos dois esperava. Maria, ele disse, e o jeito que falou meu nome me fez arrepiar toda de novo. O que aconteceu aqui não foi só para mim uma coisa qualquer. Não foi para mim também. Foi muito mais do que isso. Foi um renascimento. Foi a descoberta de que eu ainda podia sentir coisas que achei que tinham morrido dentro de mim. Foi a prova de que ainda havia esperança para uma mulher que se considerava acabada. Para mim também não, eu disse, virando de lado para ficar de frente para ele. Você me fez lembrar quem eu sou. Quem eu sempre fui, mas tinha esquecido. Ele sorriu. Aquele sorriso que tinha sido minha ruína desde o primeiro dia. E levantou a mão para tocar meu rosto mais uma vez. Você é incrível, sabia?
Qualquer homem seria sortudo de ter você. Sortudo. Se o Roberto soubesse da sorte que tinha e desperdiçava todos os dias, mas não queria pensar no Roberto naquele momento. Queria que aqueles últimos minutos fossem só nossos. Ele começou a se vestir devagar, como se cada peça de roupa que colocava fosse uma barreira a mais entre nós. Eu ficava ali na cama, lençol puxado até o peito, observando cada movimento. Queria fotografar aquele momento na minha memória. O jeito que ele botava a camiseta, como os músculos das costas se mexiam quando ele se esticava, como o cabelo ficou bagunçado depois que passou as mãos por ele tentando se arrumar. Você vai ficar bem? Ele perguntou quando terminou de se vestir, sentando na beirada da cama e pegando minha mão. Ia ficar bem? Como ia ficar bem sabendo que existia alguém no mundo que me fazia sentir daquele jeito, mas que eu não podia ter? Como ia ficar bem voltando para a rotina cinzenta com Roberto depois de ter provado das cores do arco-íris? Vou. Eu menti, porque não queria que ele ficasse preocupado comigo. Já tinha sido generoso demais me dando aquelas horas de felicidade pura. Ele apertou minha mão e se inclinou para me dar um último beijo. Foi um beijo doce, carinhoso, carregado de promessas não ditas. Quando se afastou, havia uma intensidade no olhar dele que me fez tremer. Isso não vai ficar só nisso, ele disse. E não era uma pergunta. Era uma afirmação. Uma promessa. Meu coração saltou no peito. Não ia ficar só nisso? Quer dizer que haveria outros encontros? Outras tardes onde eu podia ser Maria de verdade? Onde eu podia sentir que estava viva? Lucas. Eu comecei, mas ele botou o dedo nos meus lábios. Não fala nada agora. Só pensa no que eu disse. Ele se levantou, pegou a mochila de ferramentas e foi em direção à porta do quarto. Na soleira, se virou uma última vez. Semana que vem eu volto para verificar se tá tudo funcionando direitinho com o gás, ele disse, e a gente sabia que não estava falando só do botijão. Depois que ouvi a porta da frente fechar, eu continuei deitada na cama por um longo tempo. O quarto ainda cheirava a ele, ainda guardava o calor dos nossos corpos juntos, ainda vibrava com a energia do que tinha acontecido ali. Me levantei devagar, como quem sai de um sonho e ainda não tem certeza se está acordada. Fui até o espelho da penteadeira e quase não reconheci a mulher que me olhava de volta. Os cabelos bagunçados, os lábios ainda inchados dos beijos, a pele com um brilho que eu não via há anos, mas principalmente os olhos. Havia vida nos meus olhos de novo. Havia luz. Havia esperança. Tomei um banho longo, tentando processar tudo o que tinha acontecido. A água quente escorria pelo meu corpo e eu sentia como se ela estivesse lavando anos de tristeza, anos de solidão, anos de me sentir morta por dentro. Era como se eu tivesse renascido naquela tarde. Troquei os lençóis da cama, organizei o quarto, apaguei qualquer rastro físico do que tinha acontecido ali. Mas por dentro, nada mais seria igual. Eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual não haveria volta. E pela primeira vez em anos, isso não me assustava, me empolgava. Quando Roberto chegou em casa às 6 em ponto, como sempre, eu estava na cozinha preparando o jantar. Ele entrou resmungando sobre o trânsito, sobre o calor, sobre o trabalho. A mesma ladainha de sempre. Mas dessa vez, em vez de me sentir diminuída pelas reclamações dele, eu me senti distante. Como se ele fosse um ator representando um papel numa peça que eu não fazia mais parte. Como foi seu dia? Ele perguntou sem olhar para mim, como sempre. Normal, eu respondi, mexendo a panela no fogão. Nada demais. Nada demais. Se ele soubesse que eu tinha passado a tarde toda redescobrindo como era ser mulher, como era ser desejada, como era estar viva. Mas ele não sabia. E não ia saber. Aquilo era meu. Era meu segredo, meu tesouro, minha salvação. Durante o jantar, enquanto ele comia em silêncio vendo televisão, eu me pegava sorrindo sozinha, pensando nas mãos do Lucas na minha pele, na voz dele falando meu nome, na promessa que ele tinha feito antes de ir embora. Por que você está sorrindo? Roberto perguntou de repente, me olhando com desconfiança. Ah, nada, eu disse, voltando a atenção para o meu prato. Só lembrei de uma coisa engraçada que vi na televisão hoje. Ele deu de ombros e voltou a comer.
Não tinha curiosidade suficiente sobre mim para investigar mais. E pela primeira vez, eu agradeci por essa indiferença. Ela me protegia. Protegia meu segredo. Protegia minha nova vida que estava apenas começando. Naquela noite, deitada na cama ao lado do Roberto, que roncava como sempre, eu olhei para o teto e sorri no escuro. Pela primeira vez em anos, eu tinha algo para esperar. Tinha algo que me fazia querer acordar no dia seguinte. Semana que vem, o Lucas voltaria. E quando ele voltasse, a Maria que ele ia encontrar não seria mais a mulher apagada que eu tinha sido por tanto tempo. Seria uma mulher que sabia o que queria. Uma mulher que tinha provado da felicidade e não estava disposta a abrir mão dela. Porque algumas chamas, uma vez acesas, nunca mais se apagam completamente. E a minha estava só começando a queimar. Hoje, 27 anos depois daquela tarde que mudou minha vida, eu me sento aqui na minha varanda e penso em tudo o que aconteceu. Meus cabelos estão grisalhos, minhas mãos têm rugas que contam histórias, mas meus olhos ainda brilham quando me lembro daquele tempo. Você deve estar se perguntando, e aí, Maria? O que aconteceu depois? O Lucas voltou mesmo na semana seguinte? Vocês continuaram se encontrando? O Roberto descobriu? Como terminou essa história? A vida não é como nos filmes, onde tudo se resolve em 2 horas e todo mundo fica feliz para sempre. A vida é mais complicada. É feita de escolhas difíceis, de momentos que mudam tudo e outros que passam despercebidos, de alegrias que nos marcam para sempre e dores que nos ensinam a ser mais fortes. O Lucas voltou sim. Voltou na semana seguinte, como prometeu. E nós nos encontramos mais algumas vezes. Cada encontro era como beber água depois de dias no deserto. Cada conversa, cada toque, cada olhar me lembrava que eu ainda estava viva, que ainda tinha muito amor para dar e receber. Mas você sabe como é. Segredos têm pernas curtas, e numa cidade pequena do interior, onde todo mundo conhece todo mundo, é difícil esconder qualquer coisa por muito tempo. Não foi o Roberto que descobriu primeiro. Foi a vizinha da esquina, Dona Conceição, que vivia de olho na vida dos outros. Ela viu o caminhão do gás parado na minha porta numa hora estranha. Viu o Lucas saindo da minha casa com um jeito diferente. Viu meu sorriso quando eu não sabia que estava sendo observada. E fez o que toda fofoqueira de cidade pequena faz. Espalhou a história. Quando o Roberto finalmente soube, foi como se uma bomba explodisse na minha vida. Não vou mentir para você. Foi terrível. Foram gritos, acusações, lágrimas. Ele me chamou de todos os nomes que uma mulher pode ser chamada. Me disse que eu era uma desgraçada, que tinha manchado o nome da família, que ele nunca ia me perdoar. Mas sabe o que foi mais impressionante naquela briga toda? Pela primeira vez em 23 anos de casamento, o Roberto demonstrou alguma emoção por minha causa. Mesmo sendo raiva, mesmo sendo desprezo, pelo menos ele estava sentindo alguma coisa por mim. Eu tinha conseguido tirar ele da indiferença. E eu? Como reagi quando fui confrontada com tudo aquilo? No começo, senti vergonha, senti culpa. Pensei que tinha feito a coisa mais errada do mundo. Mas depois, quando a poeira baixou e eu fiquei sozinha comigo mesma, eu entendi uma coisa muito importante. Eu não me arrependia. Não me arrependia de ter vivido aqueles momentos de felicidade pura. Não me arrependia de ter me sentido mulher de novo. Não me arrependia de ter descoberto que ainda havia vida dentro de mim. Porque pela primeira vez em décadas, eu tinha me sentido completa. O casamento com o Roberto não sobreviveu, é claro. Como poderia? Ele já estava morto há anos. Eu só tive coragem de enterrar o cadáver depois que o Lucas me mostrou como era estar viva de verdade. Foi difícil? Foi. Numa época em que mulher separada era mal vista, quando não existia WhatsApp nem Facebook para manter contato com as pessoas, quando a família toda se virava contra você por ter manchado a honra da família. Perdi amigos, perdi parentes, perdi a segurança financeira que o casamento me dava. Mas sabe o que eu ganhei? Ganhei a mim mesma de volta. Ganhei o direito de acordar de manhã e não ter que fingir que estava tudo bem. Ganhei o direito de chorar quando estava triste e rir quando estava alegre. Ganhei o direito de ser Maria, não apenas a mulher do Roberto.
E o Lucas? Ah, o Lucas. Nós continuamos nos vendo por alguns meses depois de todo o escândalo. Mas a vida dele era em movimento, sempre viajando, sempre conhecendo lugares novos. E a minha vida estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, sonho por sonho. Um dia ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Maria, você não precisa de mim para ser feliz. Você só precisava lembrar que merecia ser feliz. Agora que você lembrou, pode ser feliz com qualquer pessoa que souber te valorizar. Ele estava certo. O Lucas não foi o amor da minha vida. Ele foi o homem que me ensinou a me amar de novo. Que me ensinou que eu merecia carinho, atenção, desejo. Que me ensinou que aos 45 anos a vida não estava acabada. Estava apenas começando de verdade. Alguns anos depois, conheci o Antônio. Um viúvo gentil que trabalhava na prefeitura e que me olhava como se eu fosse a coisa mais bonita do mundo. Nos casamos quando eu tinha 50 anos e vivemos juntos por 15 anos até ele partir. Foram os 15 anos mais felizes da minha vida. Porque eu sabia, finalmente, como era ser amada de verdade. Hoje, aos 62 anos, quando olho para trás, não vejo uma mulher que traiu o marido. Vejo uma mulher que se salvou, que teve coragem de sair de uma situação que estava matando ela aos poucos, que escolheu viver em vez de apenas existir. Sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora vivem situações parecidas com a que eu vivi. Casamentos frios, maridos que não veem vocês. Relacionamentos onde vocês se sentem invisíveis, esquecidas, mortas por dentro. E eu quero dizer para vocês, não desistam de ser felizes. Não se conformem com migalhas de afeto. Vocês merecem muito mais do que isso. Merecem ser amadas, desejadas, respeitadas. Merecem ser vistas como as mulheres incríveis que são. Não estou dizendo para saírem por aí traindo seus maridos. Estou dizendo para não esquecerem que vocês têm o direito de ser felizes, de exigir mais, de lutar por uma vida que valha a pena ser vivida. Porque algumas chamas, uma vez que se apagam, nunca mais se acendem. Mas outras ficam apenas dormindo, esperando alguém que saiba onde acender o fósforo certo. Se a minha história tocou seu coração, se você se reconheceu em mim, se você também tem uma chama esperando para ser acesa, não deixa ela morrer, querida. Se inscreve aqui no canal para ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que tiveram coragem de viver de verdade. Porque toda mulher merece lembrar que ainda tem muito fogo para dar. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Aqui neste cantinho, a gente se entende, se apoia, se fortalece. Deixa seu comentário contando qual parte da minha história mais te emocionou ou se você tem uma história parecida para compartilhar. Vamos criar uma rede de mulheres que não têm medo de ser felizes. A minha chama nunca mais se apagou. E espero que as de vocês também não. Até a próxima vez que eu voltar aqui para conversar com vocês. Um beijo da Maria.